Bem, meu nome é Fabiola de Oliveira, eu sou jornalista, né? E eu me dedico há cerca de 35 anos ao jornalismo e à divulgação científica, né? E eu comecei a me interessar por ciência e tecnologia logo que eu saí da universidade. Eu estudei, fiz graduação na Federal Fluminense, e então isso foi em 1983, e mudei-me para São José dos Campos, onde minha família morava, e lá eu comecei a observar que os aviões que passavam, muitos dos aviões que passavam por lá, né, eram aviões que eram fabricados na cidade, né? Na época já existia a Embraer, a Empresa Brasileira de Aeronáutica. E eu achei isso muito interessante. Eu falei, nossa, acho que eu estou morando na cidade do país que é a única que fabrica aviões, né? E achei esse assunto muito interessante e eu fui trabalhar num jornal diário, à época, que chamava-se Jornal Agora. Era um jornal regional, né? Na época até era considerado um dos melhores regionais do interior de São Paulo, né? E no Jornal Agora eu fui lá e falei para o editor, olha, eu quero trabalhar aqui, mas eu quero escrever sobre ciência e tecnologia, principalmente sobre tecnologia de aviões, aeronáutica e tal. E aí ele, por sorte, era uma pessoa muito receptiva, ele falou, tá, então faça isso, né? Você, pelo menos umas 2 reportagens por semana você vai produzir. Imagina que naquela época a gente tinha espaço, né, uma jornalista recém-formada, para fazer matérias de página inteira, né? Quer dizer, acho que é o sonho de todo jornalista hoje é poder fazer reportagens que você tenha tempo para fazer. E uma das primeiras reportagens que eu considero que eu fiz, que realmente me fascinou e que me fez assim... eu não sei se eu tomei uma decisão, acho que eu era muito jovem para decidir que eu queria isso, mas que me fez ir por esse caminho. Foi sobre uma reunião que aconteceu no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que é lá em São José dos Campos. Vocês vejam bem que isso ainda era a época da ditadura militar, isso foi em 1983, né, 84. Então houve uma reunião lá no INPE que era para decidir como é que ia ser fabricado o primeiro satélite brasileiro. E eu fui cobrir essa reunião lá pro Jornal Agora. E eu fiquei então fascinada de ver aqueles cientistas, pesquisadores falando que iam construir um satélite e tudo mais, que depois foi um satélite que fizeram em parceria com a França. Então, e aí foi isso, eu comecei a me interessar bastante, né? Depois então eu fiquei uns 2 anos trabalhando nesse jornal, depois fui trabalhar na Embraer mesmo, na assessoria de comunicação da Embraer, e finalmente fui para a assessoria de imprensa do INPE. Lá eu fiquei até eu terminar minha carreira no setor público, né? E lá no INPE, então, eu comecei não só a trabalhar no dia a dia, como eu comecei também a me interessar pelo jornalismo científico de uma maneira mais profunda, pela divulgação científica, no sentido de me relacionar com os cientistas, com os jornalistas e tudo mais. E por esse caminho eu acabei me envolvendo com a Associação Brasileira de Jornalismo Científico. À época ela era presidida pelo Dr. Júlia Branzic, né? E então um dia eu me lembro que ele me ligou, eu devia estar na Embraer no início lá, isso foi 2 anos depois que eu saí do jornal, e ele falou para mim, olha Fabiola, a gente está precisando renovar a BJC, você não quer participar aí de uma chapa nova e tal, e eu me interessei. E de fato aí eu comecei a atuar também na Associação Brasileira de Jornalismo Científico, né? Bem, minha trajetória foi por aí, eu trabalhei lá no INPE esse tempo todo, acabei depois de um tempo sendo presidente da BJC e, né, eu acredito que me dediquei muito a isso. E só que era uma coisa assim, na época o jornalismo científico ele era muito difícil, né? Pouquíssimas instituições de pesquisa, por exemplo, elas não tinham assessorias de imprensa, eram muito poucas que tinham, e quando tinham não eram profissionalizadas. Agora, por outro lado, na grande imprensa, era um período que estava começando a ter as editorias de ciência e tecnologia. A Folha de São Paulo chegou a ter um caderno de ciência, talvez até outras pessoas já tenham falado isso aqui, né? Chamava-se, não me lembro o nome, mas era um caderno dedicado à ciência, né? E até eu tive a oportunidade de fazer algumas reportagens para esse caderno, numa época que eu fui fazer um curso de especialização fora, e então era mais voltado para coisas de espaço e tudo, que foi na Universidade Internacional do Espaço. Então, o Globo ainda tem editoria de ciência, o Jornal do Brasil, todos esses grandes jornais tinham um espaço, começou a ter um espaço grande para jornalismo científico.
Aí é quando surge também, a própria Ciência Hoje foi criada nessa época, a revista Ciência Hoje, né? E então foi um momento que começou a florescer muito a divulgação científica. Só que ainda era uma divulgação científica muito romântica, né? Muito assim, pouco crítica, né? E ainda muito voltada para a ciência que era feita no exterior, né? A grande ciência, do big science, aquela coisa toda, né? Então, eu comecei a achar que para eu poder passar isso para frente também, eu comecei a pensar de se fazer alguma coisa mais acadêmica para poder até entender melhor, não o jornalista científico, mas entender o cientista, né? Entender até vou ser sincera, até para poder ser mais respeitada pelo cientista, porque naquela época eles ainda tinham uma certa prevenção contra jornalistas, né? Achava que o jornalista era aquela pessoa que sempre ia escrever errado, que sempre... Claro que acontecia muito isso como acontece até hoje, né? Mas não havia aquele espírito do cientista de achar que ele tinha o dever de comunicar o que ele fazia para o público, porque, afinal de contas, a pesquisa no Brasil é basicamente financiada com dinheiro público, né? Então, muito poucos tinham esse espírito mais público do trabalho dele, do dever dele de comunicar, né? Então, por conta disso, eu fiz mestrado, fiz um trabalho sobre jornalismo científico na Amazônia, né? Por coincidência, a gente está gravando isso aqui na região amazônica, e eu me interessei por isso porque era uma época que se falava muito do desmatamento no Brasil e tudo mais, né? Então, eu me interessei por fazer esse trabalho para ver como é que a imprensa aqui na região cobria, né, as questões do desmatamento, né? E aí depois também parti para o doutorado. E uma coisa que aconteceu na minha vida, assim, já nos últimos anos que eu estava saindo do INPE, era que eu comecei a dar aula, e dar aula de jornalismo científico. E isso foi um período muito gratificante, porque eu acredito que eu contribuí, assim, em motivar alguns jovens a seguir por esse caminho no jornalismo, né?